Está ao vivo. Vamos para a parte 2, então. Vou até avisar o pessoal novamente, mas ele deve estar acessando. Não, deixa assim, ele já sabe. Aí o pessoal está acessando já. Deixa eles voltar a quantidade que estava antes, né? Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Voltando, pessoal. Deu certinho, o pessoal tá entrando, né? Tá dando Acho que certo? tinha uma dúvida ainda sobre a nata, creme de leite ali. Qualquer Tá, coisa, vou pergunta de novo. Se ficou uma dúvida, eu repito, tá? Mas pode perguntar. Senão a gente vai dar continuidade. A minha massa eu verifiquei, tá com 27 graus, tá? Tá bem no... nessa faixa aí que é boa, tá? Pra ele, pro glúten desenvolver bem, pro fermento também reagir legal, Só né? perguntinha da nata. A nata que você congela, já leva ao freezer diluída no leite ou dilui na hora? Não, eu sempre ponho ela você vai pura usar? e diluo na hora que eu vou usar. Porque às vezes pode ser que eu queira usar o creme de leite, a nata, né, mais grossa para uma preparação, vai, né? Por exemplo, se eu quiser fazer, a pessoa antes perguntou, né, que ficou muito mole, diluiu e ficou muito mole. Então usa a nata pura, né, no caso. Não sei qual foi a porcentagem que ela fez com o leite, né? Usa a nata pura, bate ela também, ela tem um gosto bom, né? Um pouquinho mais forte, mas ela tem um gosto agradável dependendo da marca, tá? E aí usa ela pura também, você pode usar. Não quer dizer que nunca pode usar a nata pura, né? Pode usar também. Só que eu... diluindo com leite, eu deixo ela mais leve, não deixo com sabor tão forte e fica ainda muito mais barato. Só tá? perguntinha então. No caso, então, se for 100 gramas de nata, uso 30 ml de leite? Isso mesmo. Eu tô perguntando, se eu quiser Isso 100 mesmo. gramas de nata, eu uso 30 ml de Isso, leite? Então... 30% sempre. Se a sua receita tá pedindo 130 gramas de creme de leite fresco, né? 130 gramas de creme de leite fresco, 35% de gordura. Você faz esse cálculo, né? Você tira a quantidade que é do creme de leite e tira a quantidade que é pro leite, né? 30% é o 30, 100 é o creme de leite fresco, tá? Tem que considerar isso a quantidade final da receita. Então, assim, é 100 gramas de nata para 30 de leite, né? Que, por Isso exemplo, são aí. 70 gramas de nata e 30 de leite? Não, é 100 de nata. Depende o que vai pedir a sua mas é pra fazer receita, né? Mas é sempre assim, 100 de nata, 30 de leite. Depende do que vai pedir a sua receita. Se a sua receita pedir 1000 gramas de creme de leite fresco, você vai fazer 700 gramas de nata e 300 gramas de leite para fechar esse 1000 gramas no final. Tá Então, entendendo? no exemplo dos 100 gramas, é o total 100 gramas. 70 de nata e 30 de leite. Por exemplo, se for a receita pediu 100 gramas de... Antes eu falei 130, se a receita pedisse 130. Mas se a receita pedir 100 gramas de creme de leite fresco, 35% de gordura total, né? 70 gramas é de nata, 30 gramas é de leite integral, tá? Sempre assim. Só perguntinha, dá pra usar a nata direto da fazenda? Tem como saber o percentual de gordura dela? Minha tia sempre faz manteiga caseira pra mim, mas acho o gosto muito forte. Então, é por isso, ela é muito forte, ela é muito pesada, né? Então, não sei exatamente a quantidade de gordura, porque depende da prensa ali, como é que faz, mas eu acho que tem que ter em torno de uns 50% de gordura, no mínimo deve ter, tá? Vamos fazer então? Derreti aqui vou derreter, né, meu creme de leite, esperar levantar a fervura e eu vou adicionar meu chocolate meio amargo, tá? Esse aqui é o Cical meio amargo, que tem em média aqui 35% de sólidos de cacau, tá? E manteiga, tá? Tá quente hoje mesmo, hein? O outro fechou ali. Deixa eu abrir um pouco aqui. Ó, nossa massa crescendo. Eu lembro, a gente botava dentro desse forno aí, a tampa tava cheia de massa. Estufada, Aqui? aquela vez quando a gente fez. É porque o forno é pequeno, né? Sim. E ele vai crescendo.
Não fez uma Então, a quantidade fermentação grande. eu vou falar depois pra vocês bem certinho, porque tem dica importante sobre a fermentação, tá? Ó, levantou fervura, tirei do fogo. Vou adicionar aqui o meu chocolate e manteiga, tá? A Paty perguntando aqui de Blumenau, né? Cical tem isso de sólidos? Porque já liguei lá e eles não me informaram. Assim, ó, vou te dizer, porque eu sei disso. Porque a legislação brasileira fala que para um chocolate ser considerado meio amargo no Brasil, tem que ter no mínimo 35% de sólidos de cacau, tá? Então, se é o mínimo, provavelmente é esse o mínimo que eles vão usar. Porque sólidos de cacau, né, o nibs de cacau, manteiga de cacau, é muito caro. Eles não vão começar a adicionar mais, né, pelo menos nessas marcas mais populares, né, só porque eles querem, tá? Agora, o pacote seleção, né, a linha seleção da Cical, que informa lá as porcentagens no pacote, aí sim, eles vão ter aquela quantidade lá, mas por isso também é mais caro, tá? Então, a legislação brasileira fala que para ser chamado de meio amargo, o chocolate precisa ter no mínimo 35%. Então, por isso que eu sei que tem aqui no mínimo 35% de sólidos de cacau, incluindo massa de cacau e manteiga de cacau, tá? E para ser considerado chocolate, chocolate mesmo, né, para ser chamado de chocolate, tem que ter no mínimo 25, tá? Então, o ao leite, por exemplo, tem que ter no mínimo 25% de sólidos de cacau, tá? Por isso que eu sei que tem 35 nesse meio amargo deles. Pelo menos, se eles estão seguindo a lei, tem que ter, né? Mas eles não falam mesmo. Agora, já o seleção é outra história, daí eles falam em... Põe esse pra nós aqui. Cuidado, tá quente em cima. Pode ir. Ó, já vai derretendo o próprio calor, né? Mas aqui pode usar o chocolate que você quiser. Só lembre que quanto mais porcentagem de sólidos de cacau, mais firme vai ficar a sua ganache, tá? Só para utilizar, a data de validade da nata resfriada é pouco. Congelado, precisa respeitar essa validade também do pacote ou dura mais? Daí 90... Não, acho que é 30 dias. Tem que olhar daí naquela tabelinha. Aquela tabela eu acho que eu não... eu já não lembro mais certinho, mas se eu não me engano é 30 dias, tá? A nata congelada daí. E quando abre, é só 3 dias, tá? Na geladeira, quando já abrir. Enquanto tá fechada, lacrada, né? Daí, não, mas quando abre, só 3 dias. Ok? Deixa eu pegar agora meu fouetzinho. Pode usar o mixer agora nesse momento ou um fouet. Eu vou tentar fazer meu fouet que é meio molenga, mas a gente é brasileiro e não desiste nunca, né? Mas pode usar um fouet firme porque ele emulsiona muito bem também a ganache. Tá? Aí desse comentário, não entendi o que você está fazendo agora. Chocotone? Então essa é a parte 2, né? É que eu não sei se chegou depois, né? Então, eu já fiz a massa do panetone e do chocotone, tá? Antes... das 7 às 8 a gente fez e daí teve que encerrar a live pra ficar salva. Agora eu tô fazendo a segunda parte, tô fazendo a ganache que a gente vai decorar o nosso chocotone, tá? E as duas aí vão estar salvas 24 horas depois no IGTV. Então confere lá. Confere, depois vê do início ao fim. Isso, então essa ganache é pra quê? Essa aqui vai ser... Uma cobertura? Acho que eu também não falei certo. A gente vai... Essa ganache é pra decorar, tá? O nosso chocotone. Lembra que eu falei, né, que ganache precisa de fricção, né, pra ela emulsionar, ficar bem lisa, brilhante, né? E o mixer de mão ou esse fouet trazem isso pra gente, tá? Ajuda a emulsionar porque é fricção que a gente tá friccionando. Tá vendo como ficou? Brilhante, linda. Tá dando pra ver?
Uhum. A Marília perguntou, a cobertura branquinha você vai ensinar também? Não, hoje eu não vou ensinar pra aqui. Eu vou ensinar aquela cobertura, não sei se vocês já viram, que ela é meio craquelada, assim, né? Se chama macarronade em francês. E eu vou ensinar essa pra vocês. Porque a branquinha que eu uso é açúcar impalpável, que deixa mais branquinho mesmo, não açúcar de confeiteiro, açúcar impalpável comido, e suco de limão. Tá? É essa que eu sempre faço. Pode colocar chocolate em pó no chocotone? Vai secar. Chocolate, o cacau em pó ou o chocolate em pó vai secar o teu panetone, ele vai ficar muito seco depois, eu não indico não. Melhor botar as gotinhas do chocolate então junto pra misturar, pra ele ficar um sabor, né, de chocolate. E aí esse aqui agora a gente vai deixar descansar até ele ficar nessa textura aqui, ó. Perguntinha só da Valéria, lá do Vale pra Todos, né? Vai estar no Telegram, então a receita, né? Inclusive as quantidades certinho de cada ingrediente, né? Tudo lá certinho. Ó, você vai deixar ele descansar até chegar nessa textura aqui, ó. Ganache, tá? Essa que nós vamos usar depois pra decorar o nosso chocotone. A gente vai tá usando a mesma massa. A gente vai dividir essa massa em dois. Uma delas a gente vai transformar no chocotone, a outra no panetone, tá? Se você quiser fazer tudo chocotone ou fazer tudo panetone, é o mesmo processo, tá? E aí, uma delas eu vou decorar com a ganache, que é o chocotone, né? E a outra eu vou fazer essa cobertura craquelada pra mostrar pra vocês, ok? Na verdade, até eu já fiz essa cobertura, já tá prontinha, mas é bem simples. Deixa eu ver como é que tá a nossa massa. Tá crescendo, mas ainda não dobrou de volume. Ela tá ainda precisando. Mais alguma outra pergunta, amor? E aí? Aproveitando. Essa receita dá quantos panetone de quantos gramas mais ou menos? Eu tô fazendo meia receita, tá? Mas uma receita dá 2 panetones de 500 gramas cada. Que é tradicional, usa maiorzinho assim. Ou 4 de 250. Eu tenho uma questão sobre a fermentação que eu quero falar com vocês agora, tá? Essa fermentação a gente vai colocar o nosso, ó, normalmente são esses tamanhos que tem de forminha. Esse aqui é de 500 gramas, tá? Esse aqui é de 250 e esse aqui é o de 100 gramas. Eu vou fazer aqui 2 de 250, que eu tô fazendo meia receita, tá? Eu gosto mais de fazer menorzinho um pouco. Mas você pode fazer o tamanho que você quiser. Sobre a fermentação, eu coloco eles no pacotinho aqui, né? Vou porcionar, coloco elas no pacotinho e deixo 24 horas na geladeira, tá? Quem não viu, veja lá a aula de massas fermentadas lá no IGTV, que eu explico tudo sobre isso, por que eu tô fazendo isso. Resumidamente, ele desenvolve um sabor muito melhor nessa massa. Tá? Ele tem uma fermentação um pouquinho mais longa, não é fermentação natural de levain, é uma fermentação um pouco mais longa, tá? E aí ele desenvolve melhor o sabor dessa massa. E eu deixo na geladeira porque o frio, né, da geladeira, ele desenvolve o fermento mais lentamente, tá? Por isso que ele desenvolve esse sabor também mais acentuado, vamos dizer assim, tá? Um gosto um pouquinho melhor. Porque na geladeira, com essa temperatura mais baixa, o fermento também vai mais lentamente se desenvolvendo. E ele vai crescendo na nossa forminha. Eu vou mostrar, vou fazer hoje, né? Vou deixar na geladeira, vou mostrar amanhã pra vocês nos stories. Ele vai crescer na nossa forminha, vai chegar até aqui em cima, mesmo dentro da geladeira, tá? E aí depois disso eu asso. O que mais eu queria falar sobre fermentação? Por isso que eu disse, né, que antes ela perguntou da questão do brownie gelado que não vai influenciar, né? Não, ele não influencia porque mesmo no frio o fermento se desenvolve um pouco mais lentamente, mas ele se desenvolve também, tá? E por que eu gosto de fazer nessa forminha aqui pequenininha, de 250 gramas? Porque consequentemente, ele não precisa ficar tanto tempo no forno, tá? Ele fica menos tempo, enquanto essa daqui fica 45, 50 minutos, essa aqui fica 20, 25. E também
dá, por causa disso, né, ele dá um resultado melhor na questão de umidade, né? O forno também seca essa massa, né? Então, um panetone aqui, grandão, desse, né, de 500 gramas, ele seca mais rápido do que um de 250, tá? Então, por isso que eu gosto muito de fazer esses menorzinhos. A perguntinha da Jéssica, né? Deixa embalado na geladeira? Eu deixo ele aberto na geladeira, onde eu só ponho as minhas coisas de confeitaria, mas você pode colocar um plastiquinho em cima, tá? Pra ele não ressecar, mas eu deixo ele aberto porque ele seca o topo bem pouquinho, então eu não vejo diferença, mas eu deixo ele aberto. A Edna perguntou aqui, depois de fermentado na geladeira, deixar fora também? Não. Ele vai fermentar na geladeira e ele vai crescer e vai direto pro forno, tá? Gelado mesmo. Valéria perguntou, cobre com plástico filme ou não na geladeira? Então, como eu falei, se a sua geladeira for especial, né, para os seus produtos, pode até deixar aberto, mas se tiver outras coisas junto, normalmente é o que tem, né, tem bastante coisa na geladeira. Aí você coloca um pedacinho de plástico filme em cima de cada um, tá? Pequenininho assim, ó. Perguntinha na parte lá. Na geladeira todo o glúten desenvolvido não dá uma acalmada no glúten? Também ele amacia justamente também por causa disso, né? O glúten que a gente tá desenvolvendo aqui, né? Ele relaxa ele vai relaxar em qualquer lugar, mas na geladeira principalmente ajuda nessa questão para trazer também essa maciez aí para nossa massa. Perguntinha doce mel. Tira da geladeira e deixa chegar na temperatura ambiente antes de assar? Eu asso gelado, tá? Se a gente deixar porque vocês vão perceber que ele vai crescer, ele vai chegar aqui no topo, mesmo dentro da geladeira. Se tiver um dia muito quente na sua cidade. Se caso você deixou na geladeira, ele não cresceu, ele ficou aqui na metade, porque ele sempre vai ter que chegar aqui no topinho para você assar. Essa vai ser a sua medida, tá? Para você saber, tá nessa altura, independente se tá gelado ou fora da geladeira, vai ter que assar, porque senão ele vai começar a crescer muito. Ele vai virar o cogumelo, aquele um que eu mostrei pra vocês ali, tá? Então, assim, ó, se você deixou na geladeira e ele cresceu o suficiente que precisava assar, tira direto da geladeira e leva no forno, tá? Agora, se você tirou da geladeira e ainda falta um pedaço, ele tá na metade, por exemplo, aí você deixa ele em temperatura ambiente chegar na altura que precisa, tá? E aí você põe pra assar. O que vai medir... porque fermento a gente não controla, né, tanto assim, ele conforme o ambiente onde ele tá, ele vai se desenvolver mais ou menos. Então a régua medidora, né, o que a gente precisa se basear, é a altura aqui que ele tem que estar na altura aqui do nosso papelzinho, aí a gente pode levar para assar. E quando a gente tira do forno, a gente nunca põe em ambiente gelado, tá, e nem em contato com o vento, porque ele vai murchar, tá? Melhor é até, como todo mundo fala, né? Eu não faço porque eu não tenho onde pendurar. Pendurar ele debaixo de ponta cabeça, né? Pra ele, como ele é muito levinho, né? Muito delicado, ele pode afundar. Mas ele também pode afundar se você deixou ele crescer demais, tá? Mas os meus eu nunca deixo assim, pendurado de cabeça pra baixo, porque eu não tenho onde deixar 20 panetones pendurados de cabeça pra baixo, tá? Então, deixar ele... Pode deixar em temperatura ambiente, mas não põe no gelado, porque daí senão ele vai afundar. Perguntinha só da Dani e da Silvana aqui. Tempo de forno e temperatura? Vamos chegar lá, mas 180 graus, 25 minutos esse aqui. 45 esse, de 15 a 20 minutos esse. Perguntinha da Edna, 24 horas na geladeira? 24 horas na geladeira, é o que nós vamos fazer. Ó, dobrou de volume, estão vendo? As bolhas. Tá dando pra ver, né? Agora nós vamos fazer isso. Vamos dividir ele em dois. Vamos dividir essa massa em dois. Ó, numa eu vou adicionar o chocolate e na outra as frutas que eu deixei no rum, tá? Deixei banhando no rum. Vou tirar a água daqui porque senão vai deixar o meu panetone muito molhado, tá? E eu não quero isso. Então eu tirei a água ainda que excedeu. Marisa Zefo perguntou, forno turbo, qual a temperatura? No forno turbo eu deixo 140, tá? O meu
Progás Turbo 140, esse industrial ela tá falando, tá, pessoal? Iraci, se crescer além do topo, acho que o que a Aí não tem o que faz. Corta o pedaço. Não tem o que fazer. Aí assa Vai ter assim que mesmo. assar assim mesmo. Vai ter que assar assim mesmo, ele vai ficar grande. Inventa um nome pra ele. Tem que improvisar. Não, aí vai ter que... Ele fica assim mesmo e... Só dá mais uma mostrada na textura de perguntinha. Só o pessoal ver. Vou até tirar os comentários rapidinho aqui. Olha, ele cria as bolhas de ar, né? Ele dobra de volume, vocês vão ver, tá? Dá pra ver? Uhum. Aqui tem mais bolhas de ar, ó, dá pra ver. Ó, umas bolinhas. E aí aqui, ó. Numa eu vou jogar o chocolate agora, gotinhas, tá? Na outra, as minhas frutas. E aí agora eu vou com a mão mesmo, tá? Incorporando, ó. Não faz mal tirar o ar. A gente vai deixar crescer mais uma vez. A gente vai deixou 3 vezes, vocês perceberam? Uma é esponja, a segunda é aqui ela sozinha, né? Dobrando de volume. E a terceira é dentro do pacotinho. Não deixe fermentar mais do que isso, porque senão o fermento biológico fresco, né? Ele desenvolve um sabor de vinagre, tá? Porque ele aí fermentou demais. E eu já perdi panetone, várias receitas que eu tinha feito aquela vez, de uma vez só, né? Perdi com um gosto muito forte de vinagre, um gosto ácido, assim, não tem o que fazer. Não pode fermentar demais ou deixar fermentando em lugar muito, muito, muito quente, tá? Forno pré-aquecido. Forno pré-aquecido. Pode assar com convecção. Pode. Aí tem que cuidar um pouco na temperatura. Você tem que conhecer o seu forno, né? Forno médio. Ai, aqui eu não preciso lavar ainda, que eu vou usar assim. Que frutas são essas? Que você... Eu tô usando aqui, ó. Cereja, damasco e nozes, tá? Mas você pode usar a fruta que você quiser. Deixei elas no rum pra elas pegarem, né, o gostinho do rum. E aí tô agora colocando aqui na minha massa, tá? Pessoal, vocês têm que fazer um dia o panetone antes de vender, fazer teste, né? Ver aí se deu tudo certo, faz. Se tem dúvida, me pergunta, né? E errar faz parte do processo, né? Não tem problema nenhum. Perguntinha só da Silvana, posso usar fermento de pacotinho? Pode, aí tem que fazer aquela divisão que eu falei pra vocês, tá? 3 partes a menos, no caso. A quantidade de fermento biológico que eu vou usar aqui, você divide por 3 e essa é a quantidade que você vai usar do fermento de pacotinho seco. Agora, muita atenção nessa hora. A gente vai precisar de um pouco de trigo. Já tenho as 2 forminhas aqui. 250 gramas. Quanto eu coloco aqui dentro? 280, 270, 280. Eu coloco de 20 a 30 gramas a mais do que é o recomendado no pacotinho, porque esse peso ela vai perder no forno, tá? Ela vai evaporar a água, né? Vai evaporar essa umidade e esse peso vai ser perdido, tá? Então eu vou colocar uns 280 no meu. E fora que se a gente colocar muito, eu coloquei 330 naquele meu ali. Aí ele cresce muito, aí ele vira cogumelo, tá? Então tem que respeitar. Pega a bancada, né? Limpa, a minha bancada já tava limpa aqui. Põe um pouco de trigo, diga. As nozes também deixo no rum? Deixo tudo no rum. Isso. Eu deixo tudo. Essas 3 experimentações também para o biológico? Biológico também, tá? Isso. Macerar no rum é só deixar de molho? Quanto tempo? Aí não tenho muita regra. Quanto mais, melhor, né? Mas não tem muita regra assim, não, de... A Marisa, ele preciso colocar na geladeira ou posso deixar crescer em temperatura ambiente? Então, as primeiras 2 em temperatura ambiente, tá? A terceira eu sempre deixo na geladeira, como eu falei antes, para desenvolver melhor o gosto desse... desenvolver melhor o gosto do nosso panetone, né?
e o glúten relaxar também e deixar um produto mais macio, mais saboroso, né? Mas só essa terceira vez, que é essa que eu vou botar aqui no pacotinho. Cook Time, com esse mix de frutos, você levou o panetone a outro nível? Qual cereja que você usa? Então, eu uso cereja em calda, a vermelhinha de calda. Eu vou ver agora quanto que tem aqui nessa minha... Com certeza, esse panetone é outro... né? Se Bem for natural, pra ensinar né? mais do mesmo, daí nem me chama, porque eu gosto do diferente. Eu sou assim, eu gosto mesmo. Com ingredientes mais naturais é outro nível outra também, né? coisinha pra gente oferecer algo, né, que... Quantidade para o de 500 e 100 gramas, por favor. Sempre 20 gramas, de 20 a 30 gramas a mais, tá? Mesma regra. Pro de... Pro de 100 e 500 gramas. Sempre de 20 a 30 gramas a mais. Deixa eu botar de volta, eu quero pesar aqui porque ele vai ter mais do que... Ele vai ter mais do que 280, tá? Ele vai ter 300 e alguma coisa, mas eu não estarei agora sim. Ah, isso, comentou que o panetone perde em média de 30 gramas após assado. Ó, Claro que depende da massa. depende da carga, tudo, né? Como eu falei, eu ponho de 20 a 30 gramas a mais, tá? Ó, 288, sobrou isso daqui. O que eu faço com isso daqui? Eu junto e faço mini ou eu congelo, tá? Eu congelo e depois eu junto tudo e deixo ele crescer. E aí eu faço mais uma fornada, tá bom? Ó, agora eu vou mostrar pra vocês. Deu 280 gramas, sobrou esse pouquinho ali. Botei trigo aqui, tá? Na bancada, tem que botar, porque senão ele vai grudar. É uma massa bem mole, né? Bem úmida. Pego o trigo também, põe um pouquinho no cantinho aqui, ó. E põe na minha mão, tá? E aí eu estico ele, jogo um pouquinho aqui em cima também. Dou uma apertadinha nele. E aí eu dobro, tá? Eu dobro umas 4 vezes, ó, as pontas. Pra quê? Pra ele criar a emenda embaixo, tá? Tá vendo, ó? Junta tudo aqui, ó. Fica essa coisinha. Agora ele até já grudou na mesa. E minha mão com bastante trigo, porque senão ele vai grudar na mão, tá? E aí eu viro ele, tá? A emenda tá lá embaixo, estão vendo? Deixa eu botar mais. E aí agora eu começo, ó, eu coloco nessa parte da minha mão trigo, tá vendo? Tá dando pra ver aqui na bancada? Essa quantidade de trigo aqui, ó. Eu coloco na minha mão, nessa lateral eu coloco o trigo. E aí eu vou bolear ele, tá? O que eu faço? Eu vou girando e eu vou empurrando, tem que ser mais rápido. Tô fazendo devagar aqui pra mostrar pra vocês. Aí ele fica grudando, mas mais rápido ele não gruda tanto. Ó, eu vou botando minha mão no trigo ali na lateral e eu vou empurrando a parte de cima pra baixo pra ele virar uma bolinha, né? É isso que eu quero fazer aqui, boleando o meu panetone, ó. Tá vendo? Vou empurrando assim, ó, e quando eu empurro eu giro, tá vendo? Eu empurro e giro. E aí eu vou dando mais força pra esse glúten e vou deixando ele no formato redondo, né? E se ele vai grudando, eu ponho mais trigo aqui na lateral, tá? E aí eu já deixo isso aqui perto, ó, desse pequenininho, a forminha, né? E aí a emenda tá lá embaixo, tá vendo? Até já grudou aqui, ó. A emenda fica aqui embaixo, e aí eu ponho ele aqui dentro. Pode congelar por quanto tempo? Vou fazer outro mais rápido, porque aquele lá não ficou bonito. Congela, aí eu deixo assim, ó, eu não congelo pra ter tempo de validade. Eu congelo assim só porque realmente sobrou, né? E eu preciso dar um fim nele pra não jogar no lixo, né? Então eu congelo ali sei lá, máximo uma semana, porque quando eu preciso congelar é só pra que, sobrou, então congelou, depois quando eu vou fazer já tiro de novo, eu não deixo muito tempo não, tá? Perguntinha, pode abrir essa massa no óleo ao invés do trigo? Aonde? Com óleo, em vez do trigo. Nunca fiz isso, não faço ideia como é que é. Mas você pode, se já viu sobre o assunto, pode fazer sim, tá? Mas eu nunca vi como é que é isso. Aprendi a abrir no trigo, tá? De novo, ó. Agora eu vou fazer deixa eu medir aqui a quantidade. Panetone agora.
380. Ó, 280 gramas, coloquei ele aqui. Já tá meio molhada demais essa minha massa. Ó, tem que botar bastante trigo, não adianta, tá? Embaixo. E aí dobra. Deixa eu lavar minha mão primeiro. Dobro, ó. Pra deixar ele liso na parte de cima e as dobras aqui embaixo. Aí eu viro, tá? E aí esse aqui já tá melhor. Ponho o trigo, ó, e vou fazendo o que eu falei pra vocês, tento bolear. Rapidinho, ó. Tá começando a grudar, você vai de novo. Tá? Pega ele e coloca na forminha. Ó, esse já saiu mais bonito. Tá? E aí vai deixar crescer ele aqui, até o topinho, tá? E agora, o que que eu faço? Daqui ele vai direto pra geladeira, tá? Eu ponho ele na geladeira assim mesmo, tá? Posso botar o plástico em cima pra proteger, né? E também pra ele não secar tanto o topinho, ele seca um pouquinho, tá? Mas isso não influencia pra deixar o chocotone seco no geral, tá? É bem pouquinho. E eu deixo 24 horas. E aí eu tiro direto e aí levo pra assar, porque ele vai crescer bastante na geladeira. Vocês vão se surpreender, vão ver. Então o que que eu vou fazer agora? Um deles eu vou deixar na geladeira. O outro eu vou deixar aqui em temperatura ambiente e vou assar pra mostrar pra vocês, tá? Porque eu quero colocar essa massinha aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Essa é a massinha do macarronade, lembra que eu falei macarronade? Em francês ele tem uma... Tu não fala a última letra, macarronade. Que é clara, açúcar cristal ou demerara e farinha de amêndoas. Mistura tudo e vira essa pastinha aqui, ó. Tá vendo? E aí nós vamos colocar, vamos esperar ele crescer. E aí eu vou colocar ele por cima. Pra daí levar pra assar, formar essa crostinha, tá bom? Mas, isso eu vou mostrar nos stories depois, porque a gente precisa esperar ele crescer um pouquinho, tá bom? Ou eu vou botar os dois na geladeira e eu faço amanhã. Eu acho que eu vou deixar os dois na geladeira pra vocês verem. E aí amanhã eu ponho nos stories, eu colocando esse aqui em cima pra vocês verem, tá? E aí assar. Vou botar tudo no stories amanhã. Passo a passo, o que que eu vou fazer, não vou deixar nada sem vocês verem, tá? Então não se preocupa. Como calcula o peso da massa se for fazer com brownie? Aí você vai tirar, né, a quantidade, você vai pesar. Você vai botar 1/3 dessa massa, desse pacotinho, né? Você vai colocar o brownie, a massa do brownie, vai ver quanto pesou. Você vai colocar, né, o pacotinho na balança, vai colocar o brownie aqui, vai ver quanto ficou esse peso. E aí você desconta essa quantidade na massa do chocotone, tá? Mais ou menos 1/3 da forma de brownie. Vou limpar agora aqui. Ó, vou levar na geladeira. Ele não pode ficar muito em temperatura ambiente, senão ele já começa a crescer, já tá começando a crescer, ó. E aí ele acaba depois também crescendo muito na geladeira, tá? Então, tem que cuidar. Deixa eu limpar agora aqui pra nós decorar um de chocolate, tá? Perguntinha da Marisa. Posso fazer essa cobertura pra Colomba Pascal? Pode fazer. Essa aí também. Vai estar tudo lá, a receita certinho. Vou pegar meu paninho. Ah, uma coisa que eu não falei pra vocês e que eu também não fiz. Quando eu levo pra geladeira, eu já levo ela na forma. Tá? Na forma que eu vou assar. Porque senão depois é uma massa muito delicada. E eu vou ficar, ela vai crescer, eu vou ficar pegando ela na geladeira, vai estar mole, vai perder o ar, tá? Então eu já levo ela dentro da minha própria forminha. Se for a forma grande também eu coloco, tá? Direto na geladeira na forma para ser mais fácil de transportar, tá? 24 horas na geladeira.
Pessoal, tá dando pra entender tudo que eu falei até agora? É bastante coisa, né? Paty mandou ali, ó, a meia aula. Então, bastante coisinha. Mas tá dando pra compreender? Se atingir o topo antes do tempo que eu já tiro da geladeira? Sim. Aí você dá uma olhadinha. Se deu em 12 horas, ele já cresceu bastante na geladeira, você já tira. Como eu falei, o que vai controlar é a altura aqui do seu pacotinho, tá? A Silvana comentou, amei suas dicas e a receita. A parte de quando vai pro forno pré-aquecido, ele vai dar uma esfriada? Tem problema? Como assim? Pergunta de novo? Quando vai pro forno pré-aquecido, ele vai dar uma esfriada? Tem problema? Estou na hora de abrir, né? A tampa, mas é normal. Não Acho que não tem problema nenhum. Nenhum problema, Forno né? pré-aquecido, 180 aqui no meu tradicional, né? E é isso daí, põe. Então vocês entenderam, né? Tudo bem claro aí, o pessoal 24 respondendo tudo certinho, tudo gostaram certo. Vai ficar bastante. 24 horas agora na geladeira, o terceiro crescimento, tá? Amanhã eu vou gravar tudo no Stories, vou tirar os dois, vou levar pra assar e no de frutas eu vou colocar esse crocante, tá? Que é o macarronade. E o de chocolate eu vou mostrar aqui, ó, como eu decoro pra vocês. A quitutes da dona outra Joana, coisa. entenderam uma coisa, reproduzir é outra. Mas eu levei 5 anos. Não quer dizer que vocês vão levar também. Mas eu levei um tempinho porque eu não tô dizendo que vai precisar de 5 anos pra fazer um panetone. Mas é que eu aperfeiçoei e peguei essas dicas ano após ano, né? E também eu não fazia o tempo todo, eu fazia uma vez por ano, então demorou um pouquinho mais, né? Mas a gente precisa testar, tá? Várias vezes, se deu errado, a gente precisa de novo, porque aprendizado é assim, repetição. Ó, eu gosto dele assim, tem gente que corta, amanhã eu vou mostrar pra vocês, dá pra cortar em cima em formato de X pra ele abrir melhor, tá? Tem gente que faz. Mas, eu não faço e muitas vezes ele cresce assim. Mas, muitas vezes ele cresce também aqui, é também porque tinha muita massa, ele também cresce assim. Tem problema? Não, não tem, a gente vai decorar, vai ficar lindo igual. Mas, essa é a questão de não fazer o corte, tá? Com o corte, tem as chances de ele crescer mais bonito. Mas, também sem o corte, tem a chance de ele crescer assim, ó. E eu gosto assim, tá? Hanna, só Vamos decorar esse aqui, esse eu assei hoje à tarde. Paty, eu queria tanto fazer panetone, você me deu um presente. Então, vamos fazer. Pessoal que chegou agora, né, como é que faço pra ver do início? Então, Tá lá no a parte 1 já tá no já. IGTV, né? E vai ficar 24 horas, né? Essa parte 2 também. Então, vocês podem conferir Ó. depois e no Telegram vai estar a receita com todos os detalhes também, né? Isso. Ganache, tá? Você vai Eu passar a receita do fiz. crocante, vai estar tudo lá, né? Vai tudo lá, tá? Aula maravilhosa, Dani. Macarronade é o nome dele. Isso. Todas suas receitas dão certo, a Edna comentou. Bom saber. Ó, a ganache que a gente acabou de fazer, só que essa eu deixei descansar, tá? Essa eu já fiz hoje de tarde. Só Bico perlê 1A. a Paty comentou ali, porque a forma vai estar fria na hora do botar no forno. Não, aquela mas coisa. não tem problema. Mas não tem problema, vai tudo deixar, certo. não. A Valéria, no forno precisa pôr água em algum recipiente? Não precisa por água. Por causa da umidade, né? Mas não precisa. Pode assar assim. Eu vou fazer, vocês viram ali, né? Eu fiz. A cobertura da macarronagem, acho que é nem assim que fala. Macarronade. Macarronade. Coloca antes de assar? Macarronade. Antes de assar, vou mostrar pra vocês tudo no Stories amanhã, tá? Ah, Vou mostrar como é que eu faço. ela antes comentou, de assar. isso, ela comentou e não tem Telegram. Vai estar no IGTV também, Tá né? no IGTV. Tá bem. Olha, ainda bem que fez a gota. Na medida. Vai estar no IGTV também, né? Receita tudo certinho. Hoje tá meio quente, então ele tá muito molenga, tá? Mas não tem problema, eu ia fazer as gotas mesmo. Ó, fazer gotinha, tá? Você pode fazer isso no panetone também, não quer dizer só que o chocotone aceita as gotinhas, né? Então, você pode fazer no que você quiser. E aí eu gosto de decorar ele com macarrão. Se não tiver, você pode decorar com o que você tiver, o que você quiser. Isso não é obrigatório, né? Um toque francês. Toque francês. Eu tenho aqui... Paty, dá umas dicas de embalagem. Eu vou ter que mostrar pra vocês então também a embalagem que eu tenho lá. Eu vou botar ele aqui em cima, senão ele tá muito molinho pra cair. Eu tenho caixinha, eu gosto, esse tipo de produto assim diferenciado, eu gosto de colocar na caixinha de acetato, tá? Com tampa de acetato.
aquela que tem embaixo a caixinha e a tampa transparente de acetato em cima, embalo com laço bonito. É assim que eu gosto desse tipo de panetone, até porque se botar num pacotinho, ela vai estragar a decoração, né? Agora, uma dica muito importante: tirou do forno, deixa esfriar num local que não tem ar-condicionado, né? Põe em cima do forno, põe num lugar onde não dá choque térmico. Esfriou completamente, você pega esse pacotinho aqui, ó. Vocês queriam saber como mantém a umidade, né? É assim que mantém a umidade. Esfriou totalmente, não vai decorar já, não vai levar para o seu cliente já. Ó, fecha ele bem aqui dentro e deixa. Aqui ele vai manter a umidade, tá? Agora, eu gosto de no máximo assar de um dia pro outro pro meu cliente. Assei num dia e entreguei pro meu cliente no outro, tá? Eu gosto até de fazer na manhã. Assei de manhã, esperei esfriar, no final da manhã eu recheio ou decoro, né? De tarde eu entrego pro cliente. Quanto mais perto você assar e dar pro cliente ou consumir, melhor, tá? Isso é um produto artesanal e o fermento biológico, ele seca, não adianta. É um pão, tá? Então não tem milagre. Marília, Paty é luz, gente. Ela ensina tudo com tanto detalhe que mesmo quem nunca se arriscou consegue, acho. Aí, ó, viu? Ela... Tem que tentar fazer, pessoal. Ela, Esse Sabrina, aqui, ó, todas as receitas que eu faço dela dão super certo. Viu, ó? Mas é por quê? Porque eu não ensino só receita, eu ensino técnica, né? A receita tem que ser boa, as duas coisas têm que andar lado a lado, receita e técnica. Não tem técnica sem receita, não tem receita sem técnica, né? Não adianta ficar dizendo só que a técnica é super mais importante. Realmente é muito importante a técnica, mas tem que ter receita boa também. Se você tirar uma receita que não tá equilibrada, né? Que sei lá quem é que fez, já alterou e fez não sei o que lá sem saber, aí também não vai dar certo, tá? Muitas vezes também não é a técnica, às vezes o problema tá na receita. Durabilidade. Chocolate raladinho, tá? Não é nada demais esse aqui. Pode botar granulado, pode... Durabilidade desse panetone. Então, eu vou testar o meu amanhã ainda, vou ver como é que tá a umidade e a maciez, tá? Mas no máximo 5 dias. Recheado assim, 3 dias. Assim, 5 dias. Depois ele começa a secar muito, muito, muito. Cobrir com pano enquanto esfria? Não precisa. A não ser que vai pegar um gelo assim, né? Mas... A Ieda Horst comentou, é verdade, hoje fiz o sablé breton, deu super certo. Mas vocês fazem ainda... Eu quero ver foto, pessoal. Ninguém me manda foto, eu quero ver. A Elisa comentou, ano passado fiz o curso e fiz muitos panetones. Aí, ó, a Elisa... Ah, é verdade, a Elisa é minha aluna aqui de Joinville, ó. Fez vários. Perguntinha da Hannah, e quanto vende um panetone desse, Paty? Caro. Não, mentira. Não é o mesmo preço do mercado ali, né? Não é o preço do mercado. Você vai ter que aí fazer todo o seu cálculo, né? De custo, aquela questão toda. Ver quanto é que estão vendendo aí na sua cidade, né? Mas esse aqui é um produto com valor agregado, tá? Não é... Esse aqui é a gotinha, essa outra gotinha do lado eu virei, porque aquela estava escorrendo muito. Não é um produto que vai encontrar em qualquer lugar, né? É diferenciado. Então, você tem que levar em consideração isso. Ela tem uma porcentagem de lucro muito interessante que você pode colocar em cima, porque os ingredientes não são caros, tá? Muitas vezes fica até mais caro o que nem aqui, né? A ganache, do que a própria massa, né? Que vai o chocolate puro. Minha ganache tá molinha, tem que deixar ela um pouquinho na geladeira, tá, pessoal? Ana Elizabeth, ó, legal que você ensina o pulo do gato. Eu ensinei vários pulos do gato, né? Altas dicas, né? A Marisa também comentou, fiz o sablé breton, ficou uma delícia. Viu? Pessoal, esse aqui já tá até caindo, coitadinho. Deixa ele firmar mais na geladeira antes de... Ele tá muito quente hoje aqui, não tem como. Vamos cortar pra ver como é que ficou esse aqui? Esse aqui é o panetone, tá? E aí, vão acompanhando os meus stories, porque aí amanhã a gente vou mostrar pra vocês, né, como é que fica a questão, né, deles ali da geladeira, tá? A
Ai, que delícia. Ó, esse aqui é o de... Já estão caindo minhas bolinhas. Tem bolinha pra tudo quanto é lado. Esse aqui é o de frutas, tá? Eu não coloquei o cereja, né? A cereja nesse daqui hoje de tarde. Mas eu gosto de colocar a cereja também. Tá? Ó, maciozinho. Deixa eu cortar o papel aqui. Cheiro de panetone. Se você tem dúvida. Só porque não tinha essência, se ia ter cheiro, tem o cheiro de panetone. Deixa eu ver se eu consigo rasgar. Pera aí, vou pegar um prato. Eu não uso outro. Dá pra fazer com a farinha tipo 1, né? Que é essa que a gente tem aqui no Brasil. Não tem problema. Vai funcionar. Claro que, como eu falei, se você tiver acesso a uma farinha com mais, né, porcentagem da proteína de glúten é melhor, tá? Mas funciona legal. Deixa eu tirar um pedacinho aqui do meio pra vocês verem. Ó, uma pessoa perguntou hoje de tarde se ela rasgava, né? Que nem o panetone industrializado, né? Normalmente o panetone industrializado, ele é feito com uma farinha mais forte, né? Ela rasga um pouquinho, ela desfia. Na verdade não rasga, desfia, ela falou, né? Ele desfia um pouco, mas não é muito, tá? Porque essa farinha não é a mais, né? Mais forte de todas. Mas, ó, se você vai tirando, ele vai rasgando esses pedaços, foi isso que ela quis dizer. Vamos ver se tá úmido. Quer experimentar um pedaço, amor? Manda. Tá bom? Top. Frutas. Show de bola. Muito bom. Eu gosto mais de chocotone, né? Acho que quem não gosta. Mas ela fica muito boa também. Ela fica, como a gente faz com o rum, né? Ela fica bem úmida dentro. Então, não precisa de recheio no panetone, tá? E você pode usar a fruta que você quiser. Cristalizada, né? O pessoal falando salivando, adorei. Que linda massa, então, adorar na esse aqui, receita. Vamos ver esse aqui que tava embaladinho. Só desce até ali, ó. O Stollen vai ensinar amanhã? Se falou, me desculpe, não ouvi. Não, o Stollen eu não falei que eu ia ensinar. Eu ia amanhã fazer a continuação dessa live, né? Mas hoje a gente fez... Uma maratona? 2 horas direto. Eu tô até sem voz já. Então amanhã não vai ter a live, tá? Mas... vai estar salva, né? Pra o pessoal pode aproveitar, tá? Pra ver quem não conseguiu. Ó, chocotone. Olha isso daqui. Chocotone. Um dos melhores. Ó, ele cria, né, os alvéolos maiores, ó. Um glúten bem desenvolvido. Então, e aí aqui eu tenho peninha até, né, de tirar o miolo todo e rechear, né? Mas você pode também fazer isso, né? É o seu chocotone, faz o que quiser. Mas aí com, né, a ganache por cima ele já fica, ou com, como eu falei pra vocês, né? Aí essa parte de baixo aqui teria o brownie, tá? Faz esse teste aí com o brownie, assa junto, vai dar super certo e fica muito delicioso também. Tá bom, pessoal? Acho que é isso por hoje. Vocês têm mais alguma dúvida? O Stollen vai ser quando? O Stollen eu não falei que eu ia ensinar. Eu disse que eu tinha outros planos pra ele, mas eu não falei que eu ia ensinar. Ainda não sei se eu vou. Então tem que acompanhar pra ver, né? Tem que acompanhar pra ver se eu vou ensinar. Surpresa. Vamos ver. Mas eu quero que vocês façam, tá? Essa massa, anotem. Vejam de novo essa live. Tem que ver mais uma vez pra acompanhar tudo que eu falei, tá? Porque é bastante informação, é bastante coisa. Fui 2 horas direto, né? Eu falando, né? Informações e tudo, dicas. Então, anotem de novo, tá? Porque amanhã vai sair do ar, ok? Assistam, façam. Se deu errado, façam de novo, me perguntem, né? Que no que eu souber, no que eu puder ajudar, eu ajudo. E vendam muito ou comam bastante, né? Chocotone e panetone no Natal. Tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida ainda, se não, é isso aí. É o que eu digo, tem que rever, tá? Tem que rever essa live porque tem muita coisa, muita informação. Às vezes a gente fica meio perdido. Mas
Faz que vai dar certo. Beleza? Então tá bom. Já vai acabar, acho que é o próximo... Já deu, né? Quase 9 horas. Muito obrigada por terem ficado comigo aqui até o final, né? E nos vemos semana que vem. Daí amanhã não vai ter a live, tá? Fizemos 2 em 1 hoje, tá? E vai ficar salvo lá no IGTV. Aí semana que vem a gente de novo na live. Terça-feira, semana que vem, terça e quarta. Tá bom? Beijo. Tchau.